Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindo à CSC TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, WhatsApp 9972-6737. Como havia dito a vocês, nosso convidado, professor Itamar Flávio, que irá falar com nós sobre política toda semana. Professor, nós recebemos via WhatsApp pergunta de duas pessoas que assistiram ao nosso programa anterior. E a pergunta é a seguinte: nós falamos sobre o bloco europeu, o bloco econômico europeu. Então tem duas perguntas. Uma é sobre a imigração. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, muitos europeus fugiram da guerra para o norte da África. Hoje, os africanos estão fazendo o caminho inverso. Estão entrando em território europeu. E o amigo Eduardo, que mandou essa pergunta, ele falou assim: não está na hora da Europa retribuir o favor que a África fez no início da Segunda Guerra? Olha, essa pergunta é muito boa mesmo. Dá um programa inteirinho só para tratar dela. Nós não vamos poder tratar, mas dava, tá, a pergunta é muito boa. Primeiro, a questão não é território. Não existe amizade nem inimizade entre um território com outro território. Então não é o território da Europa quanto o território da África, né? Em especial ali da chamada região do Maghreb, né? Esses imigrantes que saíram da Europa em busca de qualquer lugar, quer dizer, isso é uma saída política, né? Tem uma perseguição, as pessoas saíram e foram para qualquer lugar, e vieram para o Brasil, para os Estados Unidos, e foram Exato. também para o norte da África. Fato. Essas pessoas, inclusive os europeus, eles estavam fugindo do quê? Eles estavam fugindo do totalitarismo, tanto do leste europeu, em especial da União Soviética, como do totalitarismo nazista. Hoje, essas pessoas que estão buscando a Europa estão saindo também do totalitarismo islâmico. É que as pessoas têm um medinho de falar nessas questões, né? Fugindo do totalitarismo islâmico, mas que na verdade aquelas pessoas também são da mesma religião, boa parte delas, né? E essa que é a imigração que preocupa, né? Então assim, a retribuição não é território retribuindo. Então, digamos assim, os mesmos em termos ideológicos, teóricos, políticos, os mesmos que fugiam da Europa são hoje aqueles que estão temendo a chegada dessa grande leva de imigrantes. Inclusive os imigrantes são de países muçulmanos, Síria, Iraque, né, principalmente, e eles não estão procurando os países muçulmanos, eles estão indo em grande leva para os países cristãos, onde eles estão ocupando e não querem se, digamos, aculturar, né? Eles estão querendo manter sempre a sua mesma cultura. Nas pequenas cidades inglesas, inclusive, eles estão impondo as suas regras, né? Impondo os seus valores. Então, por que eles não vão para a Arábia Saudita, por exemplo? Né? É uma boa pergunta. Por que eles não vão para o Irã? Não, eles estão buscando exatamente, e aí vem a reação dos europeus, porque eles estão procurando países em que tem o chamado welfare state, né, o estado de bem-estar social, muito forte. Então, cada família que chega na Inglaterra ou que chega na Alemanha, ela é acolhida pelo sistema de assistência social pública e que já passa a receber, assim que se estabelece, uma bolsa, né, uma ajuda mensal todos os meses, à custa dessas pessoas que moram nesses países. Então, assim, a posição dos ingleses não é só a questão da imigração, mas também a questão da imigração, acho que até a questão mais forte, né? Se deve exatamente porque é aqueles habitantes daquelas cidades, é com o coro deles que está bancando todo o assistencialismo que a Inglaterra oferece para esses imigrantes, que são, inclusive são, digamos assim, ingratos, que fazem manifestação pelas ruas das cidades inglesas, gritando morte aos Estados Unidos, morte a Londres. Não são imigrantes que estão modestos, que querem contribuir para o novo país, como foram o caso dos imigrantes que foram para os Estados Unidos, que vieram para o Brasil, que fizeram parte da nossa cultura, da cultura e da sociedade americana, contribuíram para o desenvolvimento. Ao contrário, eles estão lá e vão indo para lá
e vão na perspectiva, evidentemente, de destruir aquela sociedade. E as pessoas, os comentaristas, os professores, se borram de medo de tocar nessas questões. Só comparando, essa bolsa que o senhor fala seria equivalente à Bolsa Família aqui no Brasil? Só que bem significativa, né? Certo. Na Inglaterra, só para o pessoal entender. De 800 libras, né? E isso daria hoje 8 vezes 5, mais de 4 mil reais. Bem né? poupuda. Bem poupuda. Para o pessoal de casa entender. Outra pergunta que veio da amiga Renata. O pedido do Reino Unido de sair do bloco econômico europeu, o primeiro-ministro inglês fez um comentário: nós vamos sair do bloco, mas vamos continuar sendo parceiro comercial. E a primeira-ministra da Alemanha, ela já respondeu: vocês da Inglaterra, vocês querem colher os frutos, mas não querem colocar a responsabilidade do que tem que fazer junto com o pessoal da União Europeia. Então, eles estão querendo apenas colher o fruto, professor? Olha, é claro que o choro é livre, né? O esperneio é livre. Na verdade, a União Europeia é algo muito inconveniente. Vou até dar uns dados que eu separei aqui que chama atenção. E ninguém sabe disso. Duvido que tenha um professor me assistindo que saiba desses dados, né? Pelas regras da União Europeia, olha o que os países membros estão submetidos, inclusive a Inglaterra, que não precisa disso. Lençóis e edredom tem 50 normas que tem que se cumprir para produzir. Banheiro, sem contar as peças que vão no banheiro, tem 65 normas, 65 leis. Escova dental, 31. Creme dental, 47. Shampoo, 118. Tostadeira, 52. Leite, tem 12 mil leis. Colheres, 200 leis. Calçadas de caminhar o passeio, que nós chamamos de passeio, né? Certo. 92 leis. Então, a União Europeia é um emaranhado de normas, inclusive, que ajudam as grandes empresas, aqui que nós chamamos de metacapitalismo, né? Uma pequena empresa, para se estabelecer, para fabricar fronha de travesseiro, ela já tem que cumprir 5 leis. E se ela ousar fabricar travesseiros, 120 normas. Então isso é porque, inclusive, as grandes corporações apoiam a União Europeia. Apoiam, não é propriamente apoiar o livre mercado, apoia a União Europeia. Porque com essas regras aqui de que livre mercado tem muito pouco, só os grandes grupos que vão prevalecer, obviamente. Quem tem, por exemplo, essa conjunto de leis, uma empresa pequena não tem nem como se informar sobre tudo isso, né? Então, assim, para o inglês, e eu acho que essa questão é deles, não é nossa, mas é nossa de certa forma. Primeiro que um produto brasileiro, para entrar lá, tem que enfrentar todas essas leis. E segundo, que eu acho que é nossa, no que diz respeito ao Mercosul e a tal da Unasul, que querem enfiar na nossa garganta. É uma comparação aqui com leis para uma empresa pequena mesmo cumprir todas essas metas. Não tem concorrência, né? Acabar os gigantes tomaria conta do mercado mesmo e fazia um grande monopólio das grandes empresas. Professor, sobre a questão que nós estávamos falando aqui do Reino Unido, é possível a Escócia permanecer enquanto a Inglaterra sai? Bom, aí vai depender do acordo que eles vão fazer, né? Mas é um pouco complicado isso, né? E, no sentido para os próprios ingleses, é um ponto positivo, mas não é só para os ingleses. Porque o que está se desmontando é a agenda globalista. Ou seja, é a maior derrota, como eu até falei no programa passado, a maior derrota da esquerda internacional, a saída do Reino Unido, da União Europeia. Só para finalizar, não confundir União Europeia com o livre mercado, com zona do euro. Que é diferente, você explicou. Uma ideia de fazer o quê? A grande pátria europeia. Assim como muitos sonham em fazer a grande pátria na América Latina. Ok. Pessoal, semana que vem tem mais o nosso amigo professor Itamar Flávio, nosso convidado. Hoje, pessoal, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Gerry Adriane e a sua esposa Sandra Regina, que assiste o programa Patriotas em Ação todos os dias. Professor, muito obrigado pela presença. Semana que vem, aguardo o senhor novamente. Obrigado a vocês e estamos aqui. Obrigado. Amigos do programa Patriotas em Ação, até a próxima semana.